Bom dia. Eu tentei entrar mais cedo, não consegui. Gravei para vocês, ok? Um update, uma atualização das notícias. E também não sei o que aconteceu, meu celular não consegui enviar. Então, mais uma vez, eu estou voltando aqui no Face. Hoje não estamos no ar na Rádio Impacto, só na sexta-feira. E algumas pessoas me perguntaram como fica a situação, uma vez que o presidente Trump dos Estados Unidos, ele saiu, né, do acordo nuclear que havia sido assinado com o Irã. Então eu tenho para trazer para vocês notícias de Israel e notícias também da Índia, o que é que aconteceu com relação às tempestades. Olá, Magna, tudo bem? Então, vou passar para vocês sobre o que está acontecendo. O primeiro-ministro de Israel, Netanyahu, ontem ele emitiu um alerta máximo na terça-feira à noite para que as autoridades locais lá das colinas de Golã, que elas abrissem e preparassem os abrigos antibomba, porque eles estavam na iminência de um ataque do Irã a partir das bases deles ali na Síria. A Síria, ela é coladinha ali em Israel, é muito fácil para eles fazerem isso, e o Irã ia retaliar Israel por causa da decisão que o Trump tomou de colocar um fim a este acordo. E essa decisão do Trump foi reforçada porque Israel, né, programou e executou uma operação secreta ali no Irã, onde eles invadiram um local onde estavam armazenadas todas as armas que eles estavam construindo, atômicas, e eles roubaram, né, não só todo o material, eram 12 enormes containers, enormes baús, né? Eles abriram, transportaram tudo para caminhões e fugiram com esses caminhões. Eu já compartilhei sobre essa operação com vocês, e eles conseguiram roubar e transportar, né, por caminhão até a fronteira do Azerbaijão. Depois eles colocaram em embarcações através do mar, depois colocaram em aviões e acabaram chegando com todo o equipamento que estava sendo usado para a produção de 5 bombas atômicas pelo Irã. Eles transportaram esse equipamento para Israel e também saíram dali levando todos os documentos, 100 mil documentos, com os quais eles provaram para a comunidade internacional que quando o Irã assinou esse acordo, ele já tinha as bombas atômicas praticamente produzidas, né? Eles estão fazendo enriquecimento de urânio e tudo isso. Bom, uma vez que o Netanyahu apresentou as provas, isso deu ainda mais força, né, para a decisão do presidente Trump, que colocou um fim a esse acordo. Nós estávamos esperando essa decisão para o dia 12, ela já aconteceu ontem, né? E o nosso contato lá de Israel anunciou, né, que eles estavam prontos para um ataque ontem à noite. Bom, eu não tenho notícias de que este ataque do Irã contra Israel tenha acontecido. Nós temos notícias, sim, de que preventivamente Israel atacou algumas bases do Irã ali na Síria antes mesmo, né, que eles fossem atacados. A melhor estratégia de defesa é o ataque. E no caso, né, foi isso que Israel fez. Eles estavam observando, havia uma atividade regular dos exércitos do Irã na Síria, e então eles tomaram providências, né, tentando aí impedir o ataque. O Irã, ele não sofre ameaça de qualquer invasão. O Irã não faz fronteira com Israel, ele não está ameaçado por nenhum país, mas pelo contrário, ele se tornou uma ameaça para todos os países vizinhos. Ele está sempre atacando a Arábia Saudita, ele tem planos ambiciosos de destruir Israel, né? E o outro propósito dele é prevalecer
contra os países árabes que têm maioria sunita, ok? Entre eles a Turquia, que está fazendo aí uma coalizão no momento, né, com eles e com a Rússia, no intuito de primeiro destruir Israel. E o Irã, ele tem montado bases militares em países vizinhos a Israel, como a Síria, o Líbano, que faz bem fronteira com Israel, e também tem bases, né, no Paquistão, no Afeganistão. A estratégia do Irã é usar desses outros países, né, para fazer as coisas que ele quer fazer. Então ele fica por detrás para não ser acusado. Mas quando Israel ataca, por exemplo, as bases do Irã na Síria, o noticiário internacional fala assim, olha bem, o governo de Assad, que é, né, o presidente lá da Síria, acusa Israel de ter feito incursões no território sírio de 9 a 30 de abril, provocando morte de iranianos e de sírios. A melhor maneira de defesa realmente, eles têm que atacar para se defender. E foi isso que aconteceu ontem, eles lançaram mísseis, Israel lançou mísseis contra um alvo perto da capital da Síria, Damasco, né? Durante a noite, durante a madrugada, para impedir que o Irã, como vingança, né, como retaliação à decisão de Trump, atacasse Israel. Trump afirma que o Irã é o principal patrocinador do terrorismo no Oriente Médio, né? E em 15 meses de governo, essa foi a decisão mais radical que o presidente Trump tomou com relação à política externa. E o presidente do Irã, o Hassan Rouhani, né, diante da decisão do governo americano, ele disse que vai continuar com o acordo, que inclui outros países, a China, a Rússia, a Alemanha, Reino Unido, França, mas caso eles rompam esse acordo com ele, que ele vai tomar decisões, né? Que decisões você pode imaginar, né? Ele vai atacar, né? O acordo não foi capaz de deter o desenvolvimento dos mísseis balísticos, que são os mísseis que carregam, tá, a bomba atômica, né? As bombas atômicas são carregadas através desses mísseis balísticos, e o presidente Trump fez essa observação, que este acordo não fez com que o Irã parasse, né, de desenvolver os mísseis balísticos e tentar fazer testes, e que a liberação de 355 bilhões de reais de ativos internacionais do país, do Irã, foi usado, esses 355 bilhões, tá? Foi usado para um fundo para armas, terror e opressão no Oriente Médio. Isso, né, desde que o acordo foi assinado, 2014, 2015. Então, o acordo né, não funciona nada, é só uma questão de interesses, e o Trump, ele não quer compactuar com essa situação hipócrita, onde todos sabem que o Irã continua, sim, desenvolvendo as suas armas, né? E o restante não quis ainda tomar nenhuma posição, porque é muito lucrativo para eles. Mas o próprio Estados Unidos, na administração do Obama, colocou mais de 1 bilhão na mão dos iranianos, que eles investiram em terrorismo. Nós vamos aguardar o desenrolar dos fatos, porque a situação está cada vez mais tensa entre Israel e o Irã. Por causa da atitude do presidente Trump, o Irã agora vai sofrer muitas sanções econômicas, né? Então, quando mexe no dinheiro, mexeu em tudo, né? Mas eu quero ainda estar compartilhando também com vocês notícias sobre a tempestade ali na Índia, que matou milhares de pessoas no norte da Índia por esses dias. Essa tempestade, ela começa com um vento muito forte, trazendo muita areia, que vem, entra nas casas, derruba muros, derruba residências, especialmente nas vilas, e em seguida vem uma chuva com trovões e relâmpagos e pedras, né? Chuva de pedras destruindo a plantação. Então,
algo realmente que podemos dizer demoníaco, tá? E nós tivemos a oportunidade de orar. A pastora Mona, que está na capital Delhi, ela ontem pediu oração porque toda a população estava dentro de casa, todos os estabelecimentos fechados, ninguém na rua, as escolas com aulas suspensas, a tempestade estava sendo esperada, ok? De 3 da tarde às 7h30 da noite, e eu orei comandando que essa tempestade se desfizesse e pedi o apoio de todos vocês para concordarem com esta oração, e realmente não aconteceu, né? A televisão estava anunciando, e depois eles viram, né, que existe aí, né, uma força maior, que é Jesus Cristo, que pode contra todas essas tempestades. É uma pena, né, que não oramos antes de que matasse tanta gente, por exemplo, no estado de Uttar Pradesh, em Agra, onde está, vou dizer que é Maria, né, este outro contato meu, esta outra família, e demoraram, né, a pedir a oração, pedir o socorro. Então, acabou que ontem, sim, nós tivemos condição de estar orando também ali por Agra, né, no estado de Uttar Pradesh, e realmente acabou não acontecendo também a tempestade que estava prevista. E hoje pela manhã, há poucos momentos atrás, Maria entrou no WhatsApp e falou: olha, está começando a ventania, por favor, ore. Nós oramos, pedimos a algumas pessoas que orassem conosco, e poucos minutos depois, ela falou: olha, o vento que havia começado, depois que você orou aí, vocês repreenderam a tempestade, ela se desfez e não aconteceu, né? Vamos continuar de prontidão, orando pela Índia, para que essa tempestade não venha fazer vítimas, porque está atacando ali, né, todo o norte da Índia, está ameaçado debaixo dessas condições climáticas tão adversas. Porque depois que cessa a tempestade, mesmo o sol, esses dias já começou o verão, e as pessoas estão, né, o governo falando que vai ser um verão mais quente que ano passado. Nós não concordamos com isto, e o sol, né, ainda que a temperatura já no começo agora está 42 graus, mas mesmo quando você tem a sensação que o sol não está tão forte, ele está provocando uma ardência, uma coceira na pele, dor de cabeça, tonteira, só da pessoa se expor por alguns minutos ao sol. Vamos então interceder, né, porque a nossa oração está fazendo efeito pelo norte ali da Índia, e inclusive temos que orar porque a igreja está sendo muito perseguida. Hoje saiu no noticiário internacional 2 pastores no sul da Índia sendo muito humilhados publicamente, eles pintando o rosto deles com sinais, né, como se fossem hindus brancos e marca vermelha na testa, e os 2 assentados, e uma grande multidão assistindo a humilhação daqueles pastores. E o sul da Índia, a igreja evangélica é muito forte, isso estava acontecendo lá, né? No norte da Índia, a perseguição é fortíssima, porque a igreja, né, não tem toda a força que tem no sul. Então eu peço vocês que continuem mantendo Índia em oração. Aqui no Brasil, nós continuamos debaixo de ameaça que o Supremo Tribunal Federal queira libertar o ex-presidente Lula agora no dia 10. Eles estão votando com relação a isso. Vamos manter o Brasil em oração. Nós proibimos que as portas sejam abertas para a libertação do ex-presidente. Ele vai continuar preso, sim. Nós ordenamos isto na autoridade do nome de Jesus Cristo, porque ele significa uma ameaça, né, para a nossa nação. Nós não queremos o mesmo projeto de governo que ele apoia e que está ali na Venezuela, e nós estamos vendo o resultado. Também com relação ao Brasil, temos que orar, porque agora, dia 13 de maio, indulto do Dia das Mães. Os presos vão para as ruas, né? E muitos deles para causar pânico, estrago, roubar, matar. Isso é o que nós temos visto acontecer.
Hoje saiu de manhã também uma estatística liberada pela TV Record, que eles fizeram uma pesquisa nos últimos 5 anos, né? O Brasil tem a terceira maior população carcerária do mundo, com 720 mil presos. Normalmente, de cada 100 que eles soltam, 4 não voltam para a prisão, ok? Isso tem acontecido na época de indulto de Natal, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa. Então, a última Páscoa, agora em abril, eles saem, né? Saíram por 7 dias, são saídas temporárias, aqueles que têm bom comportamento e que já cumpriram o sexto da pena. Eles saíram na Páscoa, 5.200 não voltaram depois da Páscoa. São 5.200 pessoas, ladrões, assassinos, e que ficaram soltos depois da Páscoa. Então, infelizmente, né, quando chega essas ocasiões, que seriam ocasiões de celebração, que você sai com a família, que você vai comprar presentes, né? O que está acontecendo quando chega na época desses indultos, todas as pessoas ficam em alerta, não tem mais segurança, reforçam, né? Fecham bem a casa, porque sabe, né, que essas pessoas esses, né, condenados vão estar provisoriamente soltos nas ruas do Brasil, ok? Bem, então nós temos que orar por tudo isso. Vamos orar antes de encerrar. Eu quero compartilhar rapidamente uma palavra com vocês, e na sexta-feira, né, nós vamos estar de volta, se Deus quiser, na Rádio Impacto, no programa O Clamor, mas hoje eu decidi manter vocês atualizados para celebrar que Deus está ouvindo as nossas orações em favor da Índia, que nós repreendemos as tempestades e elas se desfizeram, mesmo tendo sido, né, anunciadas. Bom, e com relação a Israel, que precisamos continuar orando para que Deus proteja Israel dos seus inimigos ao redor. Que o Senhor também possa estar abençoando o presidente Trump, que tem sido usado como um instrumento de Deus. Dia 15 agora, as embaixadas vão ser oficialmente transferidas para Jerusalém, dos Estados Unidos, de Honduras, acho que até mesmo do Paraguai agora, aqui da América do Sul. Várias embaixadas, né? Nós queríamos e gostaríamos que também a embaixada brasileira fosse para Jerusalém. Esse é o nosso desejo, porque abençoar Israel significa receber bênçãos da parte do Senhor. Dia 15, comemoração oficial dos 70 anos de Israel, as embaixadas oficialmente sendo inauguradas ali em Jerusalém. E no último programa da rádio, eu expliquei para vocês, né, que na Guerra dos 6 Dias, em 1967, Israel teve uma vitória sobrenatural, e a partir da vitória física ali de Israel, foi derramado o Espírito de Deus, né? E aqui no Brasil houve a renovação, as denominações tradicionais se partiram em avivadas e tradicionais. Temos aí até hoje os frutos, né, desse derramar do Espírito aqui no Brasil. E possivelmente com o reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel, vamos ter um grande movimento no reino do Espírito. Vamos esperar chuvas de bênçãos dos céus. Vamos ver o que está para acontecer. Bom, Jazeli Carvalho, Isaura comigo no Facebook aqui. Vamos ver. Nilson Reis, tudo bem? Vamos lá, pessoal. Eu quero compartilhar rapidamente no meu coração hoje de manhã que nós estamos vivendo um tempo entre a primeira e a segunda vinda de Cristo a essa terra, né? Jesus vai voltar. Esse é o tempo do arrependei-vos. João Batista começou com essa mensagem: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Ele se foi, Jesus continuou com a mensagem: arrependei-vos. Nós, como igreja, estamos carregando esta mensagem: arrependei-vos. Esse é o tempo, esses 2000 anos que já está passando, né? É a mensagem da igreja. Essa é a tarefa da igreja: levar a notícia de salvação a todas as pessoas. Só um instantinho.
Desculpem a interrupção. Bom, então, quando terminar a tarefa, a igreja vai poder subir. Começam, então, os anos da tribulação ou da grande tribulação. Nesse tempo vai haver um sofrimento adicional, um maior sofrimento, para que as pessoas possam sentir a sua própria fragilidade, a sua dependência de Deus, para que elas possam abandonar o orgulho, abandonar a rebelião contra o seu Criador, contra o seu Salvador. E esse nível de sofrimento, ele só tem aumentado nos nossos dias e, né, vai aumentando ainda mais. Como a mulher em dores de parto, que as dores vão só aumentando, né? Na tentativa de salvar mais pessoas. Esse é o objetivo, né, do Senhor com tudo isso, com todos os julgamentos que vão vir, é a tentativa de salvar mais pessoas. Mas quando chegar no ponto em que ninguém mais vai se arrepender, e nós vamos ver isso lá no estudo de Apocalipse que estamos fazendo, vai chegar um ponto que diz assim, ninguém se arrependia, ninguém mais se arrependeu com todas as pragas, por pior que fossem, né? Quando chegar nesse ponto que ninguém mais se arrepender, Jesus está voltando para reinar sobre todos aqueles que receberam, né, a sua soberania em suas vidas. Então, este é o tempo do arrependimento. Quando ninguém mais for se arrepender, não há mais o que Deus possa fazer. Mesmo que ele derrame sofrimento, 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 julgamentos, né? Quando cessar a capacidade do homem se arrepender, é o momento que Jesus vai voltar. Até então, Deus está tentando, né, conosco. Arrependei-vos porque é vindo o reino de Deus. E então, eu quero ler para vocês Atos 17, 30, 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Ok? Vamos orar? Vamos orar comigo? Pai querido, nós queremos colocar todos esses assuntos diante de Ti, Senhor. Queremos clamar a Ti, Senhor, proteção sobre o Teu povo Israel, que o Senhor faça ali uma cúpula, Senhor, um campo de força ao redor de Israel, impedindo que os foguetes venham a penetrar, que o Irã possa disparar qualquer arma atômica, Senhor, contra eles, ó Deus. Só o Senhor tem o poder de anular os propósitos malignos de Satanás, Senhor, e o Senhor nos concedeu a autoridade do nome do Teu Filho Jesus Cristo. Eu sei que Jesus Cristo é glorificado nisso, Senhor, em que nós ordenamos, comandamos na autoridade que Jesus Cristo tem nos delegado, e o Senhor vai honrando o nome do Teu Filho. Assim nós ordenamos, Senhor, uma proteção especial sobre o Teu povo Israel nesses dias, Pai. E que somente a Tua vontade seja feita ali no Oriente Médio, que todos os planos do inimigo sejam frustrados. Também, Senhor, queremos clamar pela Índia. Obrigada porque o Senhor tem ouvido a voz da nossa oração. E nós continuamos ordenando que essa tempestade maligna seja totalmente desfeita e não volte sobre nenhum lugar ali no norte da Índia. Deus, conforta as pessoas que perderam seus entes queridos e que toda esta dor, todo o sofrimento faça com que este povo que não conhece o Teu nome venha a conhecer-Te, venha clamar o nome de Jesus para a salvação. Pai, nós nos entristecemos por todas essas vidas que foram ceifadas, sem sequer ter tido a chance de ouvir a mensagem do Evangelho. Apressa a Tua igreja, Senhor. Abençoa o nosso projeto Asra ali na Índia, Senhor, para que essas pessoas sejam alcançadas antes que venham a ter a vida ceifada pelo inimigo, ó Deus. Senhor, nós abençoamos cada um que nos ouve nesta manhã, os que vão ouvir, Senhor, a gravação, Senhor, deste programa. Continuamos clamando diante de Ti também em favor do Brasil,
Dá-nos líderes que governem, Senhor, segundo o teu coração. Pai querido, nós concordamos em oração que o ex-presidente Lula vai ficar preso pelos seus crimes e que ele não vai ter como, Senhor, governar nunca mais, nem ele, nem os que estão com ele, sobre a nação brasileira. Que o Senhor há de levantar sobre nós um homem ou uma mulher temente a Ti, para que a nossa nação cumpra, Senhor, os Teus propósitos. Oramos também com relação ao Dia das Mães, este indulto que está para ser concedido, libertando, Senhor, esses presidiários. Pai querido, nós colocamos cada um desses presidiários que vai ser solto debaixo do teu controle. Senhor, coloca anjos especiais para mantê-los debaixo do teu controle, para que eles não venham, Senhor, a provocar mais uma vez danos, sofrimento, morte, roubo, Senhor, a pessoas inocentes, ó Deus. Em nome de Jesus, toma tudo isso em tuas mãos. Levanta um presidente capaz de lidar com essa questão, Senhor, dessas 720 mil pessoas que estão presas, ó Pai. Que haja uma mudança no sistema carcerário brasileiro. Nós comandamos isto em nome de Jesus Cristo, que as pessoas possam realmente ser recuperadas, Pai. Te agradecemos por este dia, pela tua graça sobre nós. Fiquem na bênção do Senhor. Nos vemos sexta-feira. Obrigada por estarem comigo, ok? E orem por mim. Eu agradeço as orações, ok? Paz.